Maravilha, agora que você já passou aqui pelo ciclo básico do nosso treinamento, tá? A gente vai começar a colocar um pouquinho mais a mão na massa, beleza? E esse material aqui que eu preparei para você, a gente já vai lá pro ManyChat, tá? Mas é muito importante que você assista essa aula até o final, porque mais importante do que entender o que é o porquê das coisas, tá? É isso que permite que você se torne um criador, um estrategista de fato e saiba como criar fluxos adaptados a diferentes contextos, a diferentes operações de venda, do que alguém que muitas das vezes só fica preso a um template, né, a um diagrama de fluxo ali, tá bom? Essa aula aqui vai te dar total clareza sobre qual que é a estrutura, o framework de uma automação de vendas com o ManyChat, tá bom? E aí depois a gente vai partir para a prática, eu vou fazer uma passo a passo com você. Então, cara, da última vez a gente explorou o ManyChat, você conheceu os blocos, você entendeu como as pecinhas se encaixam, né? Você viu o bloco de mensagem, de ação, de condição, randomizador, atraso inteligente. Agora você vai dar um passo além, é onde a gente junta todas essas peças, todas essas engrenagens e de fato monta uma máquina de vendas automática, tá? A gente vai focar muito no porquê e como você vai usar cada bloco desse que você aprendeu de forma estratégica para poder criar uma automação de vendas, tá? Então pensa comigo, agora que você tem a caixa de ferramenta, a gente vai aprender junto a construir a casa, né? Ou seja, o fluxo de vendas completo, tá bom? Eu vou te guiar passo a passo aqui para você entender a lógica por trás de cada etapa, da primeira mensagem até a venda acontecer. Então, primeira etapa, cara, o gatilho, tá? A porta de entrada. Nessa etapa aqui, a gente tem três grandes marcos, três grandes objetivos, tá? Primeiro, mostrar que você ouviu a pessoa, tá ligado? Ninguém gosta de ser ignorado ou é muito frustrante quando a pessoa ela responde ao seu CTA ali, ela responde ao seu comentário, responde aos seus stories e por algum motivo ela não recebe uma resposta imediata, né? Não só pela questão da frustração, mas porque é muito importante, a partir do momento que a pessoa respondeu o teu CTA, a automação responder logo de cara, porque aquele lead está quente, a atenção dele ainda está voltada para você, para o seu perfil. E no ambiente digital, na internet, cara, o maior ativo é a atenção e a gente está disputando atenção o tempo todo. A gente está disputando atenção com outros criadores de conteúdo, com outros aplicativos que estão instalados no celular do cliente, com o contexto, né, com o ambiente ali do mundo real que o cliente está inserido, pode ter outras pessoas falando com ele. Então é muito importante que você tenha uma experiência fluida e sem gargalos, tá? O segundo ponto aqui vai ser as boas-vindas. A ideia é que a gente crie uma primeira impressão positiva, tá bom? E mostrar que ali tem alguém, mesmo que seja um robô, pronto para ajudar, tá bom? E aí a gente tem que indicar o caminho, guiar a pessoa para o próximo passo de um jeito fácil, sutil e fluido, sem parecer uma venda logo de cara, tá? Então, imagina que seu negócio é uma loja, beleza? O gatilho ele vai ser como uma campainha tocando ou alguém batendo na sua porta. Esse é o sinal que tem alguém ali interessado. No ManyChat, então, essa batida na porta pode ser um comentário num post seu, uma palavra específica que a pessoa mandou na DM, uma resposta a um stories ou até um clique no anúncio que você fez, tá? E como que você vai fazer isso com a copy, né? O texto ali que você vai colocar na sua automação. Primeiro ponto, você tem que ser imediato e relevante, tá bom? Se o gatilho ele foi no comentário no post sobre dica de vendas, a sua primeira mensagem pode ser: opa, vi que você curtiu nossa dica de vendas lá no post. Você vai conectar na hora com a pessoa. Ao invés de você mandar uma mensagem genérica, você manda uma saudação contextualizada com o call to action, né? Call to action CTA, caso você não saiba, comente aqui embaixo tal palavra, responda a esses stories. Você faz essa saudação personalizada, contextualizada com o tipo de conteúdo que você configurou o seu gatilho, tá? Isso vai conectar na hora e vai criar uma experiência cada vez mais personalizada, beleza? Segundo ponto aqui é que você tem que ser simples e direto ao ponto, tá? Nada de textão logo de cara, uma ou duas frases vão bastar, beleza? E você tem que ter um tom amigável também, usar emojis com moderação, sem exagerar, e uma linguagem leve. Lembra que é uma automação de conversa, não é uma página de vendas. Então você tem que usar uma linguagem que se assemelha a uma conversa, a uma troca de ideia casual ali. Então você mandar um olá vai ser bem melhor do que um prezado usuário, uma comunicação muito institucionalizada, tá? E aí um botãozinho para começar. Terceiro ponto aqui também. Você tem que terminar com uma ação clara e fácil. Tipo assim, um botão de sim, quero saber mais, ou me conta, vai funcionar super bem, beleza?
E um cuidado importante aqui, o erro mais comum é o gatilho simplesmente não funcionar. Então, por isso, você deve testar a configuração. A palavra-chave está certa, o post conectado é o correto, caso você queira criar aquela automação para um post específico. Né? É fundamental antes de você sair usando, antes de você confirmar para o seu cliente que a automação está pronta, ou até mesmo antes de você fazer o call to action, postar um stories, botar ela para rodar no seu perfil. Tá? Feita a recepção, para onde que a gente vai levar o nosso visitante? A gente agora leva ele para a etapa 2. Qual que é o objetivo dessa etapa aqui? A gente tem 4 grandes objetivos aqui, tá? O primeiro é descobrir as necessidades. Então, a gente descobriu o que o lead realmente precisa, ou qual o interesse dele, beleza? Essas informações vão ser valiosíssimas para a gente personalizar a comunicação do nosso fluxo. Fazer a pessoa se sentir ouvida. Ela precisa se sentir ouvida e direcionada, tá? Não apenas mais um número. Ela sentir que, de fato, ela está investindo o tempo dela ali naquela experiência, né, na DM do seu WhatsApp, do seu Instagram, de fato vai ser algo relevante para ela e vai resolver e agregar algum valor para ela, beleza? Separar os interessados. Então aqui é onde um ponto muito importante também, onde a gente vai separar um curioso de um cara realmente interessado no teu fluxo, na tua solução, e coletar dados importantes, como e-mail, telefone ou a principal dor, para a gente poder personalizar a conversa depois. Então, beleza, a pessoa entrou ali, passou pela sua saudação. E agora, o que você vai fazer? Você já vai sair oferecendo tudo que você tem? Claro que não. Primeiro você precisa entender o que ela quer, qual que é a necessidade dela. Essa é a etapa de filtro e qualificação. Pensa que você ofereceu um café. Antes de trazer, você pergunta, puro ou com leite, com açúcar ou adoçante? É isso que você vai fazer aqui na sua automação. Você tem que trazer perguntas estratégicas para entender o lead e poder oferecer a solução certa para ele. Tá? E como que você vai fazer isso com a copy? Primeiro, você tem que ser um bom conversador. Você não pode parecer um robô fazendo um questionário. Tá? Usa frases como, para eu te ajudar da melhor forma, me conta rapidinho, ou entendi. E sobre o tópico tal, qual a sua maior dúvida hoje? Justifique a sua pergunta. As pessoas, isso é pesquisa, tá? Realmente isso é comprovado cientificamente. As pessoas elas tendem a responder positivamente quando você dá um porquê para elas. Claro, quando elas entendem o porquê daquilo. A chance de você ter sucesso na obtenção daquela informação ou no pedido que você vai fazer é muito maior quando você deixa um porquê claro para elas, tá bom? Então, se você pedir um e-mail, explica o porquê. Qual que é o seu melhor e-mail para te mandar aquele material exclusivo que eu comentei? Isso vai aumentar a confiança, tá? Guia com botões também ou respostas rápidas. Você viu isso também na aula lá de condicionais, tá bom? Sempre que possível, cara, você tem que dar opções claras com botões ou respostas rápidas. Qual que é o seu principal objetivo? Vender mais, gerar leads, organizar rotina. E aí, dependendo da resposta, né, você vai armazenar e vai direcionar o fluxo para um caminho diferente com base na resposta ali do lead, que são informações, né, que permitem que você vá personalizando ali a sua comunicação para ser altamente eficaz com ele. Tá? Isso aí vai facilitar a pessoa responder e você segmentar depois. Então você saber, cara, qual que é o principal objetivo dos 100 leads que eu tenho aqui. Cara, 60 buscam vender mais. 30 querem gerar leads, os 10 querem organizar a rotina. Então, eu vou focar os meus anúncios, vou criar conteúdos focado nesses 2 grandes objetivos, porque a maior parcela do meu público está buscando atingir esse objetivo aqui. Então, se eu criar conteúdos direcionados para esses objetivos, com toda certeza, eu vou ter mais visualizações, eu vou ter mais pessoas entrando no meu funil e eu vou ser mais relevante para o meu público-alvo. Tá? E aí, empatia é a chave. Mostra que você se importa com a resposta também. E tem um cuidado importante aqui para você fazer nessa etapa, tá? Você nunca pode fazer perguntas demais para você não cansar a pessoa e, consequentemente, diminuir, né, o número de pessoas que chegam até o final do seu fluxo. Cara, faça no máximo de 3 a 4 perguntas estratégicas ali. Não coloque elas de uma vez. Vai fracionando, distribuindo elas ao longo do funil, tá? Não saber o que fazer se a pessoa responder com texto livre em vez de clicar no botão. E aí 500 palavras-chave ou inteligência artificial para ajudar. E não validar os dados. Tipo, a pessoa vai digitar ali um e-mail e em vez de um e-mail válido, ela coloca um e-mail que não existe, um provedor de e-mail que não existe. O ManyChat tem uma ferramenta nativa para checar isso, tá? E aí, beleza. Agora que você já entendeu quem que é a pessoa e o que ela busca, qual que vai ser o próximo passo lógico, tá?
Antes da gente entrar no próximo passo, vou falar aqui com você algumas técnicazinhas que você pode aplicar para poder qualificar seus leads. Tá? Então, primeiro, faça perguntas estratégicas que vão revelar a intenção, necessidade e urgência do lead. Por exemplo, qual que é o seu principal desafio hoje com o problema? Ou o que você espera alcançar com a solução? Uma segmentação por interesse também. Então, ofereça opções que permitam categorizar o lead. Você está mais interessado em opção A, opção B ou opção C? Aumentar suas vendas, gerar leads ou organizar a sua rotina. Cada resposta vai levar um caminho personalizado. Coleta de dados relevantes, tá? Você pode solicitar informações que realmente ajudarão na personalização, como nome, e-mail, telefone, sempre explicando o benefício de compartilhar esses dados. Por exemplo, como que você pode qualificar um lead? Você quer vender um serviço que o seu ticket médio é R$5.000. E aí você pergunta o faturamento da pessoa. E ela seleciona lá que ela fatura R$5.000 no mês. Cara, dificilmente essa pessoa vai contratar o seu serviço de R$5.000. E aí é quando você vai direcionar essa pessoa para, às vezes, uma outra oferta, ou você vai só coletar os dados delas e nutrir aquele lead para poder fazer uma ofertinha low ticket depois, tá? Não adianta você ofertar o seu serviço para essa pessoa, porque muito provavelmente ela não vai comprar, beleza? E validação de fit, tá? Você tem que confirmar se o lead realmente se beneficiaria da solução. Você já tentou resolver esse problema antes? Qual seria o impacto de resolver esse desafio agora? Se você já tentou resolver esse problema antes, qual que é o core, né? O trunfo que a gente tem aqui? Se a pessoa fala que já, quer dizer que é uma pessoa que ela já vem se educando ao longo do tempo a respeito daquele problema, né? Ela está buscando soluções para aquele problema, já tentou resolver antes e essas soluções não resolveram o problema dela. Então, o que a gente consegue concluir em cima disso? Primeiro, eu vou ter que trabalhar mais prova social, porque provavelmente é um lead um pouco mais cético, porque ele já tentou outras soluções do mercado, ele já foi impactado por outras copies, né? E não teve o problema dele resolvido por 100%. Então, você vai precisar ter uma abordagem onde você vai diferenciar mais o seu método e mostrar por que ele realmente funciona, tá? Caso não, você não precisa ter uma abordagem tão ostensiva, beleza? E qual seria o impacto de resolver esse desafio agora? É entender o quanto impactante seria se você resolvesse o problema daquele lead. E aí você consegue personalizar a sua comunicação em termos de o grau de urgência que você vai colocar, o grau de escassez, tá bom? Porque quanto maior o impacto que o lead vai ter, né, o impacto positivo que ele vai ter de resolver aquele desafio, melhor e mais latente é a dor dele. Quer dizer que seus gatilhos mentais vão ser mais efetivos, tá bom? E aí agora, depois de a gente ter passado pela etapa 1 e 2, é onde a gente vai entrar na nossa sequência persuasiva. Qual que é o nosso objetivo aqui, então? Gerar confiança e autoridade. Mostrar que, de fato, você entende do assunto, que você está ofertando algo, que a solução que você está trazendo para ele realmente funciona, que você é uma pessoa capacitada, ninguém gosta de ser cobaia, ninguém gosta de contratar maus profissionais, tá bom? Educar o lead sobre como que sua solução pode resolver o problema dele, e é aqui nessa parte de educação que vai ter a maior personalização do seu fluxo, porque você vai usar as informações que você coletou anteriormente para poder personalizar essa etapa, tá bom? Manter o interesse vivo, você vai entregar valor antes de pedir algo em troca, aumentar o desejo, destacando benefícios claros pelo produto e serviço, e quebrar as objeções, comuns ali que podem impedir a compra dele lá na frente, tá bom? Agora que você já sabe com quem está falando e o que a pessoa quer, essa é a hora de construir um relacionamento, então. Você vai mostrar valor do que você tem e preparar o terreno para a oferta. Pensa no encontro, tá? Você não vai pedir a pessoa em casamento logo de cara, no primeiro e no segundo encontro. Primeiro vai rolar um papo, vocês vão se conhecer, vocês vão criar uma conexão. E a sequência é justamente esse namoro com o lead, tá? É onde a mágica da persuasão acontece, só que com calma e estratégia, fechou? Como é que você vai fazer isso com a sua copy? Primeiro, você tem que entregar valor primeiro. Você tem que mandar dicas rápidas, um vídeo curto com insight, um mini guia, algo que ajude a pessoa agora, tá bom? Fala de benefícios, não só de características do produto. E muita gente erra nisso aqui, tá? Em vez de você colocar, nosso curso tem 10 módulos, você pode falar, com o nosso método você vai aprender a organizar suas vendas em uma semana. Você vai aumentar em até 30% o número de leads que entra no seu funil, né? Você tem que abordar os 10 módulos. Mostra que você tem 10 módulos no curso, mas em vez de falar o que o módulo tem, foca no que o módulo vai agregar de valor, qual vai ser o impacto positivo e prático na vida do lead com aquele conhecimento específico do módulo, entendeu? Dessa maneira fica muito mais tangível, o lead consegue entender o que ele vai colher de benefício quando ele estudar aquele conteúdo ali, tá bom?
E aí é legal você contar histórias, que são as famosas pílulas que a gente chama, né? Lembra que você disse que sua dificuldade era tal, dor? A Joana também passava por isso. E olha o que ela conseguiu depois de usar a nossa solução. Isso vai conectar. Por quê? E é aqui que é muito importante você personalizar a dor. Porque o lead fala que ele tem uma dor, por exemplo, de não conseguir vender na DM do Instagram. E aí você pode jogar uma prova social de uma pessoa que tinha exatamente a mesma dor. E enviar essa prova social para o cara. Isso, consequentemente, vai conectar, porque ele está vendo uma pessoa que tinha um problema igual ao dele e que o seu produto resolveu. Vai ser muito mais eficaz do que você mandar uma prova social genérica, tá bom? Personaliza também, cara. Usa o nome da pessoa, as informações que você coletou na etapa anterior, tá? Então, oi nome, como você falou que o seu foco é objetivo X, eu separei essa dica aqui para você. Isso aqui você utiliza com os parâmetros lá, que você viu nas outras aulas, nas aulas práticas, tá bom? Não é tranquilo de fazer isso aqui, beleza? Usa delays, atrasos inteligentes. Lembra aquilo que eu falei? Não pode mandar tudo de uma vez, cara. Você não pode sobrecarregar o seu lead. A experiência, no geral, tem que parecer uma conversa. Mesmo que seja automatizada, a sensação que o lead tem que ter é que ele está conversando na DM do Instagram, tá bom? Então, uma pessoa normal, ela não manda um monte de blocão de mensagem de uma vez só, né? Há pausas, né? Então, cara, usa o bloco ali de atraso inteligente para poder dar um respiro entre as mensagens, para dar tempo da pessoa ler e parecer mais natural, tá? E um cuidado muito importante aqui. Primeiro, você não pode querer ser apressado e já querer vender na primeira mensagem de sequência. Falar só sobre você e o seu produto, esquecendo de focar na dor e no desejo do lead. Mandar muitas mensagens seguidas e parecer spam, tá? Respeita a janela de 24 horas do WhatsApp Messenger. O ManyChat vai te obrigar a isso, mas, cara, pô, ele não comprou na hora, aguarda 4 horinhas, manda outra. Não engajou ali contigo de novo, aguarda mais 6 horas, coloca um atraso inteligente de 6 horas, manda outra. Aproveita essa janela de 24 horas que você tem para interagir com o lead, mas não enche a DM dele, porque muitas vezes uma pessoa que compraria depois de você, ela não vai comprar porque ela se sentiu invadida, desrespeitada pelo número de mensagens que você ficou enviando, tá bom? Outra coisa é, cara, não seja robótico demais. A ideia aqui é você automatizar, mas sem perder a humanidade, a autenticidade, a sua conexão, tá bom? E sentiu que o clima esquentou, o lead está engajado, entendeu o valor, ele está progredindo no teu fluxo. Então, o que você vai fazer? Essa é a hora, então, que você vai fazer a oferta para ele, o convite final, tá? Então, aqui, cara, tem 4 grandes pilares, beleza? Você vai fazer uma apresentação clara, vai apresentar o seu produto e serviço de forma clara e objetiva. Você vai mostrar que esse produto e serviço é a solução perfeita para o problema e desejo do lead, e você vai conseguir mostrar isso utilizando, personalizando o fluxo com as informações que você coletou na etapa 2. Mostrar que é uma decisão fácil, tá? Você precisa tornar a decisão de compra o mais fácil possível, com o mínimo de cliques possível e o mínimo de dúvidas possível, beleza? E gerar confiança na transação, mesmo que seja via chat, tá? Então, essa etapa é como pedir a pessoa em namoro depois dos encontros que você estava tendo com ela. Você não pode gaguejar, você tem que ser claro, direto e confiante nessa etapa, beleza? E como que você vai fazer isso com a copy? O nome do produto te ajuda a principal benefício por apenas preço, sem mistério, você já aqueceu esse cara nas etapas anteriores. Então você tem que ser direto, claro e objetivo, tá? Fazer a ponte, conecta com o que foi dito antes. Fulano, com base no que a gente conversou, acredito que o produto vai ser um divisor de águas para você conseguir tal objetivo. E o CTA, o Call to Action, o botão tem que chamar para a ação. Comprar agora com desconto, garantir minha vaga, transformar meus resultados. Coloque algo que seja sexy, algo que induza o lead a clicar ali, em vez de só clique aqui ou comprar agora, sabe? Se você for olhar aqui, ó, comprar agora com desconto, ele tem gatilho. Garantir a minha vaga, você consegue, vamos dizer, de maneira sutil, né? É uma venda, mas de maneira sutil, colocar aqui, ele não está comprando algo que ele está na real se inscrevendo em um curso. Acredite, esse tipo de coisa faz diferença, tá, na comunicação. E uma mini quebra de objeção também. Cara, coloque garantias, é muito importante. Inclua algo que dê segurança. Satisfação garantida do seu dinheiro de volta, pagamento 100% seguro. Parece bobeira, mas isso aqui faz diferença, tá? E simplicidade. Cara, menos é mais aqui. Foca na oferta principal. O que você tinha que fazer, você já fez nas etapas anteriores. Se o lead chegou até essa etapa, é porque de fato foi interessante para ele, o fluxo engajou e ele está muito quente, muito aquecido querendo comprar a sua oferta, beleza? Então, um cuidado muito importante aqui, cara, ser vago sobre o preço ou o que a pessoa está comprando. Um botão que não funciona ou leva para o lugar errado
e não ter opções de pagamento que o brasileiro usa, Pix, boleto, e aqui pode ser necessário usar integrações com o Zapier, com o Make para mandar um link de pagamento externo, ou então usar o próprio bloco ali do ManyChat de link e colocar o link do seu checkout, tá? Já que o ManyChat direto é mais focado em cartão, PayPal ou Stripe, dá para você usar aqui também, beleza? Mas, de preferência, você pode criar ali um link de pagamento no checkout. Tem aqui inclusive o gateway parceiro da Bushido Academy, que é a Zenith Pay. É só clicar no link aqui e criar sua conta para você poder começar a vender seus infoprodutos, tá? Ou o seu serviço, tanto faz. Outra coisa, parecer muito frio ou agressivo na hora da venda, tá? Se a pessoa comprar, ou se ela não comprar, ou se der erro, tem essas possibilidades aqui também. E é isso que a gente faz na última etapa, tá bom? Que é basicamente o pós-venda e abandono, que é cuidar do relacionamento com o lead. Cara, depois que você vende para o seu lead, ou caso ele não compre ou tenha erro, você não pode só abandonar ele. Fica até feio no relacionamento, parece que só quer empurrar algo pro cara, tá? Então, primeiro, para quem comprou, cara, confirma a compra, agradece, dá as próximas instruções para ele e fazer com que a pessoa se sentir segura com a decisão, tá? Para ela não sinta que ela caiu numa furada, beleza? Então, usa uma cópia animada, manda o link de onde ele pode acessar, se disponha para tirar dúvidas, beleza? Para quem não comprou, você vai ter que tentar reengajar de forma gentil, entender o motivo, se possível, e talvez oferecer uma alternativa ou lembrar do valor. Você entender o motivo é muito legal para você ir otimizando as etapas anteriores do seu fluxo, tá? E essa aqui é a famosa recuperação de carrinho abandonado, só que adaptada para o seu chat. Então, exemplo de copy. Oi, fulano, tudo bom? Eu notei que você demonstrou interesse no produto, mas não finalizou. Aconteceu alguma dúvida que eu posso te ajudar a esclarecer? E aqui você pode usar um campo de texto, por exemplo, para poder coletar a resposta desse lead, tá? Para quem teve erro, cara, você vai ter que informar o problema de forma clara e oferecer soluções para não perder a venda por um detalhe técnico, por uma bobeira. Então, opa, fulano, parece que houve um probleminha com o pagamento. Quer tentar novamente com outro método verificar os dados? Coloca um botão para ele falar com o suporte, para ele falar com o humano. Coloca um link de outro checkout alternativo, de outro método de pagamento seu, tá bom? Ou, se ele tentou no cartão, pede para ele pagar no Pix. Tem múltiplas abordagens que você pode ter aqui, tá? Então, basicamente, a conversa não acaba quando você faz a oferta. A etapa 5 é crucial para manter o relacionamento e até recuperar vendas que pareciam perdidas. Pensa no pós-encontro. Você manda uma mensagem agradecendo, combina os próximos passos, ou se a pessoa não respondeu, você vai tentar entender o que houve ali, tá? É a mesma lógica aqui. Então, cuidado importante. Cara, esquecer de quem comprou. Isso aqui é um erro crasso, beleza? Não faça isso. Ser chato ou insistente demais com quem não comprou. Às vezes a pessoa só não estava no momento certo, é aquilo que eu falei. Ela até compraria de você no futuro, mas ela só não compra de birra porque você ficou enchendo o saco dela, tá? E não tem um plano B para erro de pagamento, perdendo vendas que seriam fáceis de recuperar se você tivesse uma contramedida, tá bom? Então, resumo aqui da aula, tá? Qual que é a arquitetura de uma conversa de vendas eficiente? Primeiro a gente tem a porta de entrada, e aí qual que é o questionamento? Qual que é a melhor porta de entrada? Gatilho. Pô, os stories, talvez o meu feed, eu vou rodar anúncio, tá? Tudo isso, pensa que isso aqui vai definir todas as etapas posteriores. As características aqui da segunda etapa vai definir as características das etapas posteriores e por aí vai, tá? Lembra que é altamente personalizável. Então aqui na sala de estar, quais perguntas fazer na sala de estar quando você está ali entrevistando o cliente, tá? Como que você vai construir a ponte de confiança? Você vai criar o relacionamento ali com o lead. Como que você vai fazer o convite final? Você vai ofertar para ele. E como que você vai cuidar da relação depois, no pós-venda? Essas são os 5 pilares de uma conversa de venda altamente eficiente, tá? Então você percebe como cada etapa aqui tem um propósito claro e elas estão conectadas entre elas. E a copy, o texto que você vai usar em cada uma delas vai ser fundamental para guiar o lead de forma natural e persuasiva, tá? Agora você já conhece os blocos do ManyChat. O desafio agora é pensar como um arquiteto de conversas, beleza? E o segredo é você planejar essa jornada pensando sempre na experiência do usuário, tá bom? Sendo útil, relevante e o mais humano possível, mesmo usando automação. Então, um resumo de gatilhos eficientes aqui para você iniciar a conversa. Comentários em posts, tá? Quando alguém comenta seu conteúdo, é a oportunidade perfeita para iniciar uma conversa personalizada relacionada ao tema do post. Palavras-chave em DMs, você configurar palavras específicas como preço, informação ou ajuda para acionar respostas automáticas relevantes quando alguém as enviar. Respostas a stories, quando alguém responde seu story, você pode iniciar uma sequência baseada no conteúdo que foi compartilhado ou ter um fluxo padrão, que você vai estar sempre fazendo CTA para aquele fluxo. E cliques em anúncios, tá? Se direcionar pessoas de anúncios pagos diretamente para uma conversa automática relacionada à oferta anunciada. Beleza?
E por último, mas não menos importante, quais os principais pilares de uma sequência persuasiva, então? Você vai entregar valor, você vai oferecer conteúdo útil e relevante antes de pedir algo em troca, lembra disso. Conte histórias, compartilha casos de sucesso e testemunhos que se conectem com a dor do lead. Essa etapa aqui é muito importante, tá? A etapa 3, ela é literalmente o meio da corrente ali, fechou? Então, se as pessoas estão passando pelas primeiras duas etapas, estão respondendo a pergunta, mas elas não chegam até a sua oferta, consequentemente, a sua etapa 3, onde você constrói relacionamento, ela precisa melhorar, tá bom? Então, compartilha casos de sucesso e testemunhos, beleza? Personaliza, usa o nome e as informações coletadas para criar uma experiência única e usa os delays, tá? Dê respiro entre as mensagens para parecer mais natural e humano. Fechou? É isso. Finalizamos aqui a nossa primeira aula. Mostrei para você todo o passo a passo, todo o framework de como funciona uma conversa de vendas. E bora para a próxima aula.